Bom dia. Esse país está passando uma situação muito drástica, né, em relação à questão política. Essa semana foi uma semana muito conturbada. Já existe possibilidades e rumores de que o Bolsonaro pode sofrer um impeachment. Por que isso? Tudo começou por causa de uma informação mal passada para a população. O ministro do Meio Ambiente, também o ministro da Educação e vários outros ministros do governo têm uma ideologia muito forte e isso está atrapalhando o governo nas votações, em tudo, e está até rachando a sua própria base, que já é fragmentada. O nome do ministro é um nome meio diferente, é Abraham von Weintraub. O nome dele é difícil de falar. E ele também é uma pessoa que demonstrou dificuldade de comunicação com todos lá do Congresso e com todos do país no sentido da parte da educação. Todos os governantes anteriores fizeram um contingenciamento. Esse aqui está fazendo um dos menores, porém a maneira que está sendo feita não é a maneira correta. A maneira que está sendo feita é uma maneira ideológica, com um forte tom ideológico. Quando iniciou o ministro assumiu a pasta, em vez de ele sentar e verificar os números, ele partiu para o ataque. Logo na sua entrevista de posse, ele já disse que quem não seguir a cartilha dele não vai continuar com ele. Isso já passou uma ideia de uma pessoa focada no ataque e não no diálogo. Isso está prejudicando bastante, porque se for analisar, todos os governantes anteriores, os presidentes anteriores tiveram que rever os números que não foram possível utilizar para a educação, para a infraestrutura, para todas as partes do governo. A questão da comunicação desse governo é algo muito sério, que está atrapalhando bastante. Quando o ministro Van Traub atacou 3 universidades federais, Bahia, Distrito Federal e Rio de Janeiro, ao comentar que estava tendo barbúrdia, que estava tendo bagunça, estava perdendo foco, e essas universidades seriam uma ideia assim de um meio no foco só a parte da esquerda, a esquerdalhada, tanto que ele afrontou a ideia de tirar recursos das ciências humanas, como filosofia, sociologia, e isso já é uma maneira de não permitir que os alunos na faculdade se comuniquem, se posicionem, se coloquem de acordo com o seu ponto de vista de mundo. O que aconteceu, na verdade, é que o governo tem 3 alas. Tem as alas dos filhos malucos, tem as alas das Olavetes, que são os ministros que seguem a cartilha ideológica, e o governo tem em si apenas uma ala conservadora, que são as alas da parte dos militares. Os militares são, pelo incrível que pareça, justamente as que pensam bem antes de falar, de se posicionar. O presidente está perdido. As informações deles é que ele não tem capacidade, as informações que giram sobre ele, que ele não tem capacidade de articulação, ele não tem capacidade de diálogo. Ele é uma pessoa que deveria já ter aprendido quase 28 anos no Congresso. Ele poderia já saber que o diálogo tem que haver, a política se faz com comunicação, não se faz com ataque. E hoje o que se vê é que o governo dividiu o Congresso e se posicionou como se fosse o paraíso, enquanto o Congresso fosse o purgatório. E, na verdade, nenhum nem outro é isso que acontece. Os dois têm suas dificuldades, mas a política e uma democracia tem que ter
negociações. Claro que não precisa ser negociações espúrias, não precisa ser algo assim que passa do lado republicano, certo? O problema é que esse governo está patinando há 5 meses na economia, não mostrou ainda um direcionamento da economia, do que vai fazer, e tem apenas uma bala de prata que chama-se reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência não foi aprovada pelos ministros, pelos presidentes anteriores, e tinha presidentes anteriores que tinham muito mais força no Congresso e não conseguiu aprovar. Imagina um Congresso dessa maneira, sendo que a próprio PSL tem já dissidentes, já tem a divisão que dificulta entre eles a apoiar o próprio governo. O Centrão, que pode fazer a diferença, está mais para o lado da oposição. E a oposição está assistindo de camarote essa briga ideológica que só está atrapalhando o governo. Tem outro agravante, que é o filho do Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro está dificultando a situação ao não se apresentar para a justiça. Foi várias vezes convocado, deveria ter se apresentado e lá ter mostrado que não deve nada. O que ele está fazendo é lutando, criticando a imprensa, criticando a justiça, fazendo o papel de todos que fizeram na Lava Jato, que foram envolvidos e foram julgados e foram condenados. Ou seja, o mesmo papel, o mesmo blá blá blá. Quem não deve, não teme. O presidente que venceu a campanha com essa pauta moralista e a pauta anticorrupção está arrodeado de pessoas e parentes e amigos que está envolvido com algum tipo de tramóia, que isso pode prejudicar a imagem do governo. Então, só está prejudicando. Na minha opinião, acredito que isso não vai terminar bem. E já se ventila no Congresso a possibilidade de impeachment do Bolsonaro. A Dilma perdeu o cargo porque não tinha força no Congresso. E hoje o que se vê é que o Bolsonaro também não tem força no Congresso. Dificilmente ele conseguirá terminar o seu mandato, já que é muito tumulto, na verdade é muita barbúrdia, como diz o ministro dele. O governo não consegue terminar uma semana sem se enrolar em teia de aranha. Josué, São Miguel do Amaro.